Fala aí, pessoal. A gente vai tratar agora da amostragem em auditoria, tá? A amostragem que não é um procedimento de auditoria, tá? Muitas vezes se pensa que a amostragem é um dos procedimentos. Não, os procedimentos a gente estudou lá em procedimentos, né? É a observação, indagação, reexecução, confirmação externa, inspeção, enfim, né? A amostragem é uma forma de selecionar elementos aí sim você aplicar os procedimentos. Então, nós temos diversas ferramentas de seleção de itens, de elementos para testes, para aplicar os procedimentos de auditoria. Nós temos a possibilidade de selecionar todos os itens. Nesse caso, não seria amostragem, seria um censo. Então, se eu quero selecionar todas as notas fiscais, né, todos os contratos, todos os itens de estoque, eu estou fazendo um censo, levantando aí todos os elementos. Eu posso ter a seleção de itens específicos com base na experiência do auditor. Então, eu posso fazer uma seleção com base num valor específico, aquele que é mais alto, aquele que é diferente, aquele que parece que está estranho. Isso é uma seleção específica de itens. E eu tenho, agora sim, a amostragem em auditoria. Então, quando eu seleciono todos os itens, eu não estou fazendo amostragem, eu estou fazendo um censo. Quando eu estou selecionando itens específicos com base no meu feeling, na minha experiência, eu não estou fazendo amostragem, né? A amostragem tem características específicas, tá? A amostragem significa aplicar alguma técnica de amostragem, que pode ser estatística ou não estatística, mas enfim, nós teremos alguma característica de amostragem, tá bom? Então, quando eu seleciono itens para aplicar testes, eu posso utilizar várias formas. Posso utilizar a amostragem, posso utilizar o censo, posso utilizar a seleção específica. Isso eu estou selecionando itens para serem testados, né? Não confunda a amostragem com um procedimento de auditoria. Não é amostragem, não é procedimento de auditoria. É mais uma das técnicas de seleção de itens, como essas técnicas que a gente viu aqui: o censo, seleção específica e a amostragem. O nosso tema de estudo agora é a amostragem. Vamos fazer logo de cara uma questãozinha aí para a gente já fixar. A seleção de itens de uma população feita de maneira direcionada por um auditor não poderá ser classificada como uma amostragem estatística. Nós já temos alguns temas aqui que a gente vai conhecer ainda, né? Mas a seleção de itens de forma direcionada pelo auditor seria o que, pessoal? Seria essa amostragem aqui, né? Seleção de itens específicos com base no feeling do auditor. Não é amostragem, é mais uma forma de seleção de itens, tá bom? Então não é uma amostragem baseada em técnica matemática, beleza, né? Só para a gente esquentar aí com essa questão. Agora sim a gente vem para o conceito de amostragem em auditoria. O conceito de amostragem não vai diferir muito, né? Seja na auditoria, na biologia, matemática, enfim, tá bom? Então, a amostragem em auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria. Veja que a amostragem não é o procedimento, ela é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de população relevante para fins de auditoria. Ou seja, a amostra, né? Aqui nós teríamos menos de 100% da população, nós teríamos a amostra. Então, nós vamos aplicar os procedimentos nessa amostra. A amostragem não é o procedimento, né? Ela é a aplicação de procedimentos naqueles itens selecionados por via da amostra. É importante que na amostragem, para que ela se caracterize efetivamente como amostragem, todos os itens, todas as unidades de amostragem tenham a mesma chance de serem selecionadas para proporcionar uma base razoável que possibilite o auditor concluir sobre toda a população. Então, se você tem uma amostra, né? Você vai selecionar uma amostra ali dentro de uma população de notas fiscais.
A amostra exige que todas as notas fiscais tenham a mesma chance de serem selecionadas, senão não é uma amostragem, né? Senão é escolha específica, né? Senão é uma seleção específica de itens e não amostragem. Na amostragem a gente precisa ter esse elemento aleatório, esse elemento do acaso, tá? Eu vou fazer uma amostragem e dispenso os itens que estão lá no alto, os itens que estão lá no fundo da gaveta, aqueles itens que são mais difíceis de serem alcançados com a mão, eu não vou ter uma amostragem porque eu tenho uma forte tendenciosidade aí. Possivelmente eu tenho uma seleção de itens, ok? Então não esqueça isso, a amostragem nós teremos sempre, a amostragem auditoria, mesma chance de seleção para cada um dos itens que compõem aquela população. A amostragem ela pode se classificar em estatística e não estatística, e aí é muito fácil, né? Estatística é quando tem base matemática, fundamento matemático, vai usar a teoria das probabilidades, você consegue mensurar o nível de erro, de confiança, tudo isso matematicamente. E já na amostragem não estatística, não há técnica estruturada alguma, não há técnica matemática. Você não consegue mensurar matematicamente erro, confiança, etc. Tá bom? Na amostragem estatística, nós temos o tamanho da amostra definido de forma estatística, né, conforme o risco que a gente quer enfrentar. Então, a nossa primeira grande classificação da amostragem é em estatística e não estatística. Estatística usa base matemática, teoria da probabilidade. Não estatística não usa técnica matemática, não utiliza a técnica, as teorias da probabilidade. Bom, a amostragem se divide, aí, como a gente viu, nesses dois grandes grupos, a amostragem estatística e a amostragem não estatística, né? Na amostragem estatística, nós temos as leis matemáticas, nós temos a seleção aleatória. Na amostragem estatística, nós podemos dizer que há um maior custo, né? Porque exige um processo metódico, efetivamente. Nós temos aqui, na amostragem estatística, uma conclusão objetiva, né? Porque você tem a objetividade da matemática, você livra viés, qualquer tipo de viés, e você consegue projetar tranquilamente o resultado da amostra na população, tá? Então, você tem a conclusão sobre a amostra e população. Você consegue projetar o resultado na população. Então, se eu encontrar na minha amostra 20% de distorção, eu vou projetar isso aqui na população e vou concluir que na população tem também 20% de distorção. Aí o que é que eu faço? Se meu saldo da conta, né, o meu saldo da população é 100, eu vou projetar aqui a 20 reais ou 20 unidades de distorção. Já na amostragem estatística, aqui é não estatística, tá, pessoal? Ó, não estatística, ficou faltando aqui o não. Na amostragem não estatística, nós não temos técnica estruturada, a seleção com base no feeling, nós temos menor custo, porque não precisamos seguir nenhum método específico, a conclusão vai ser subjetiva, né, porque tem um pouquinho de tendenciosidade, e a gente vai concluir sobre a amostra, né? A gente não pode projetar o resultado de uma amostragem não estatística na população, porque ela não tem base científica para a gente projetar esse resultado. Eu não posso dizer que se 20% da minha amostra está ruim, 20% da minha conta está ruim, né? Está errado também. Não posso fazer isso com a amostragem não estatística, porque eu não tenho essa base científica, tá? Já na amostragem estatística, eu tenho uma amostra definida matematicamente, portanto, é uma amostra que traz aquele grau de confiança que eu desejo, né? Na amostragem não estatística, eu não sei o grau de confiança, tá bom? Então, eu não vou projetar na população o resultado, eu concluo sobre a amostra apenas. A gente tem alguns sinônimos aí que aparecem na literatura e nas próprias provas, né? Dessas duas grandes classificações que nós temos, a amostragem estatística e a não estatística. A estatística, por usar a lei das probabilidades, ela é chamada também de amostragem probabilística, tá?
Então, só para você saber que pode aparecer esse sinônimo na prova, né? É a mesma coisa, amostragem probabilística e estatística. Já a amostragem não estatística costuma aparecer os seguintes nomes: não probabilística, subjetiva ou por julgamento, tá? Justamente por ser baseada aí, ó, no julgamento do auditor, ela é chamada de por julgamento ou subjetiva, né? Enquanto a gente tem na amostragem estatística a objetividade de uma previsão matemática, na amostragem não estatística, ela seria subjetiva, o inverso, tá? Então são sinônimos aí que podem aparecer. A gente viu que na amostragem estatística a nossa conclusão é sobre a amostra e sobre a população, enquanto na amostragem não estatística, né, a gente só pode concluir sobre a amostra. Então, só para ficar claro, é o seguinte: imagine que eu tenho uma conta que o saldo é 100 mil reais. Aí eu retirei uma amostra aqui de 10 mil reais, né, 10 mil reais em documentos, para poder aplicar a amostra, para poder aplicar os procedimentos, né? Essa aqui é a minha amostra. Então, nessa amostra de 10 mil reais, eu encontrei, digamos, 2 mil reais de distorção. 2 mil reais significa 10, 20%, né? 20% de distorção. Então, se na minha amostra eu tenho 20% de distorção, o que é que eu vou fazer na amostragem estatística? Eu vou projetar esse 20% lá na minha população total. Eu vou concluir que na minha conta, que o saldo é 100 mil, eu teria 20 mil de distorção, porque é o resultado da amostra, eu projeto na população. É assim que a gente faz com a amostragem estatística. Na amostragem não estatística, a gente não pode fazer essa projeção justamente por falta de base científica. Vamos lá, questãozinha. A amostragem não probabilística, que é sinônimo de não estatística, apesar de não permitir tratamento estatístico, é verdade, pode ser utilizada em uma auditoria, propiciando a generalização dos resultados obtidos. Vamos lá. A amostragem não estatística pode ser utilizada em uma auditoria. Sim, pode. Só que ela não pode generalizar os resultados. Eu não posso projetar o resultado obtido nessa amostragem sem base matemática na população. Eu só posso projetar na população como se fosse uma eleição que a gente entrevista 2.000 pessoas e aí conclui quem vai ser o presidente da República com base no total de eleitores. Eu só posso fazer essa projeção se tiver base científica. E aqui é a mesma coisa. Se a amostragem não estatística, não tem os índices mensurados matematicamente, eu não posso generalizar o resultado na população. Eu não posso projetar o resultado na população. Logo, errado aí esse finalzinho. Conceitos importantes aí, né? A gente tem aqui, ó, população, o total de itens que compõem aquele grupo que você se refere. Então, eu posso ter uma população de notas fiscais, uma população de contratos, uma população de contas a pagar, né? Todas as contas a pagar é a nossa população de contas a pagar. Se eu quero examinar essas contas a pagar, né, representadas aqui pela conta a pagar A, B, C, D, E, F, G, por aí vai, eu vou selecionar uma amostra dessas contas a pagar. Então, eu selecionei aqui as contas A, E, H e J, né? Tudo isso matematicamente ou não, conforme seja o tipo de amostragem que eu defini. Então, a população é o conjunto de elementos, né? Ele é formado por unidades de amostragem, né? Cada letrinha dessa aqui é uma unidade de amostragem e o total das letrinhas é a nossa população. Cada item aqui, ó, é uma unidade. Eu tenho 100% das minhas unidades de amostragem, eu tenho a minha população definida, né? E a amostra é uma fração dessa população. Então, população é o conjunto completo de dados sobre o qual a amostra é selecionada,
todas as nossas contas a pagar. Aqui é a nossa população. A unidade de amostragem é cada uma dessas contas a pagar que compõe a nossa população, e a amostragem é uma fração aqui, ó, um pedacinho dessa população. Para que a amostragem corra bem, essa amostra aqui deve ser representativa da população, senão vai dar ruim a nossa amostragem. Se eu quero fazer uma amostragem na cesta de banana, eu tenho que pegar banana, não posso pegar maçã, né? Então a minha população de banana precisa estar completamente identificada para que eu possa selecionar uma amostra de banana, que vai ser naturalmente uma amostra honesta da minha população. Se tiver laranja na minha amostra, não é uma representação honesta da população, a minha amostragem vai dar errada. Questãozinha. O conjunto completo de dados sobre o qual a amostra é selecionada e sobre o qual o auditor deseja concluir é o quê? Aí aqueles nossos conceitos, né? O conjunto completo de dados é a nossa população. A unidade de amostragem é cada um dos itens que compõem a população. A amostragem estatística é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% da população, é outro conceito. A gente vai estudar ainda taxa tolerável, né, e estratificação. Resolução: ao universo a ser testado, dá-se o nome de população. Letra A. Bom, por que a gente vai utilizar a amostragem, né? Você consegue concluir isso meio que intuitivamente, né? Não dá para você testar 100% dos itens de uma conta ou de todas as contas de uma empresa. Então, a gente vai precisar utilizar a amostragem, tá? A natureza e materialidade dos saldos ou classes de transações não exigem um exame de 100%, né? E a decisão de examinar 100% dos itens seria custosa em termos de tempo e recursos. Então, a gente tem situações em que os valores não exigem o exame de todos os itens, né? Você tem valores que não são materiais, para que você vai testar um a um. Você testa ali no varejo, via amostragem, você já tem uma confiança. Se você tem itens valiosos, numerosos, relevantes, você pode fazer uma amostragem um pouquinho mais precisa, com um nível de segurança maior, se for o caso, né? Mas às vezes, né, e geralmente é inviável testar todos os itens de uma população. Senão a gente teria que refazer praticamente toda a contabilidade de uma empresa, né? O auditor teria que refazer todo o trabalho que o contador já fez, se ele fosse testar um a um cada uma das operações, cada uma das transações envolvidas. Então, em auditoria, é muito comum o uso da amostragem para adequar tempo, recursos, né? E considerar sempre também a questão de custo-benefício do teste. Apesar da gente ter a amostragem, né, como algo corriqueiro na auditoria, pode ser que em algumas circunstâncias, em algumas contas, não seja adequado aplicar a amostragem. Vamos ver aqui, ó. Se você tem uma população de itens muito pequena, a sua amostra fica relativamente grande, né? Então, não faz sentido você fazer uma amostragem em uma população muito pequena. É melhor, às vezes, testar a população toda. Então, imagine que você tem uma população de 5 contratos. Eu não vou fazer a amostragem, né? Porque se eu for fazer uma amostragem, eu vou precisar de 3 ou 4 contratos como amostra. Então, eu testo logo tudo, testo logo 5. Então, se você tem população pequena, muito pequena, não é recomendada a amostragem. A gente faz o censo. Letra B aqui, ó, nosso segunda característica, segunda circunstância que não se recomenda a amostragem, quando as características da população são de fácil mensuração, mesmo que a população não seja pequena. Então, se você tem, às vezes, uma população muito grande, mas o item a ser verificado, a característica a ser verificada é de fácil mensuração, muitas vezes você tem até um sistema de computador, né, que varre ali todos os itens, verifica. Nesse caso, não é recomendada a amostragem, né? Então imagine aí que você tenha 1 bilhão de notas fiscais e você quer identificar... E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo
para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, SPID e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso nosso, completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% e 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo, venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na LAC Concursos, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.